Olá, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Schoff, sócio da Schoff Lopes Advogados, professor de pós-graduação do Mackenzie, que em conjunto com o Cimesp, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas de Piracicaba, vem gravando curtos vídeos a respeito de temas jurídicos importantes. O tema de hoje diz respeito novamente a provas digitais e hoje eu trago um caso específico, que é um caso de uma mulher que foi condenada a pagar danos morais, R$ 5.000 neste caso, para uma outra colega de trabalho. Então, eram duas pessoas, duas moças que trabalhavam numa determinada empresa e uma moça entrou com processo contra esta outra empregada, duas empregadas litigando, portanto, por conta de mensagens privadas trocadas entre elas, que foram divulgadas essas mensagens aos empregadores. Nessa mensagem, neste caso específico, ao que parece, a moça dizia: vou fazer de tudo para que eu seja mandado embora, vou para a empresa, vou para a empresa para ficar lá sentada de boa, não vou fazer nada, né? E óbvio que a mulher acabou sendo demitida por justa causa quando a empresa descobriu. A questão, não vou tratar de justa causa, a questão não é do que ela fez certo ou errado, não é isso. A questão aqui é o seguinte: a empresa se utilizou de uma prova que foi produzida numa conversa privada entre duas pessoas. Pessoa A, pessoa B e empresa. Pessoa A com pessoa B conversando entre si, uma conversa privada, e a empresa terceira, que não faz parte dessa conversa, teve acesso a essa conversa. A questão aqui é o seguinte: a empresa poderia se utilizar desta prova, mesmo como terceira interessada? Essa é uma questão muito mais voltada aos operadores do direito, a nós que trabalhamos e estudamos o direito, do que às empresas em si. O primeiro ponto dessa questão diz respeito aí à proteção dessas mensagens. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, protege de forma cabal o sigilo do correio, das mensagens. Esse sigilo das mensagens eletrônicas, ele é um conteúdo privado, que é restrito aos interlocutores. E, portanto, essa proteção constitucional à intimidade, à privacidade, ao direito que você tem de conversar com alguém e aquela conversa não ser levada ao conhecimento público, ela é um direito fundamental guardado em nossa Constituição e pela nossa Constituição. Se eu mando uma mensagem para um amigo meu, essa mensagem é entre o Thiago e meu amigo. Essa conversa não pode ser publicada, né? E todos nós, às vezes, fazemos isso, até às vezes por facilidade. Você tira um print do celular, copia e cola e manda para alguém, até para facilitar a questão, às vezes, do trabalho. Cuidado pouco é besteira, porque a gente tem que ter um cuidado tremendo com essa situação. E a questão aqui é o uso dessa situação no processo judicial. Por que eu estou trazendo isso agora de uma forma específica e de uma forma muito técnica? Primeiro, quando você utiliza uma prova desse tipo no processo judicial, você deve se preocupar com a questão da legalidade da prova. Essa prova é lícita? E se ela for impugnada? Como eu faço para utilizar esta prova? Segundo, mesmo que eu utilize essa prova, eu posso utilizá-la diretamente ou não? Vamos responder essas duas questões. Como volto a falar, esse vídeo é muito mais voltado para os departamentos jurídicos e advogados que litigam diretamente na justiça, seja comum ou seja do trabalho, né, do que para as empresas ou trabalhadores em si. Quando você, advogado, vai se utilizar de uma determinada prova digital, primeiro, certifique-se quanto
a questão do conteúdo e a questão de evitar impugnações. Ou seja, utilize-se dos cartórios para a validade da prova ou, de uma forma muito mais econômica, rápida e barata, do blockchain, né? São aí alguns sites reconhecidos e legalizados que já permitem que você suba a prova para o blockchain, provando então que aquela prova ela corresponde à verdade daquilo que efetivamente ocorreu naquele aplicativo, no WhatsApp, numa rede social e assim por diante. Hoje os sites de blockchain são autoexplicativos e a jurisprudência vem considerando que eles certificam efetivamente a verdade do que aconteceu. Isso é muito importante, primeiro ponto. Segundo ponto, se a prova não é sua, você não pode utilizar essa prova. Mas como é que você faz? Se você tem ciência, e aqui vai a dica talvez fundamental para esse tipo de situação. Se você tem ciência de que aquela prova existe, de que aquela prova realmente, de que aquele fato realmente aconteceu e está devidamente comprovado numa conversa do WhatsApp, numa rede social que não é pública ou algo nesse sentido, e se você conhece um dos interlocutores, esse interlocutor pode subir a prova para o blockchain, guardá-la, e você, num processo judicial, poderia solicitar ao juiz que requisite esta prova ao terceiro que não faz parte aí, ou seja, aquela conversa privada, para que traga ao processo. Por quê? Porque apenas ele, juiz, tem o direito e o dever de solicitar esse tipo de prova, porque você não tem o direito de violar a intimidade e violar a privacidade de uma conversa entre terceiros. Sendo assim, para que você possa se utilizar de uma prova desse tipo, você tem essa saída, ou você produz outros tipos de prova que não aquela. É apenas uma dica que fica aqui a ser pensada, refletida, né, para que a gente possa se utilizar de provas que retratem a realidade de uma forma lícita e sem violar o direito à privacidade e intimidade, que é constitucionalmente protegido no nosso artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Muito obrigado, um grande abraço e voltamos para o próximo vídeo logo em seguida.